Glória a Deus. Damos graças a Deus por estarmos juntos e cultuando ao Senhor, com saúde, com alegria e com fé. A fé não pode ser perdida. A alegria tem que ser buscada e mantida. É o Senhor quem nos provê todas as coisas. Amados, nesta manhã, eu quero continuar aquilo que eu comecei alguns domingos atrás. Nós falamos que a igreja tem um chamado, uma vocação e uma missão. Domingo passado, nós trabalhamos um pouquinho um assunto sobre chamado, o chamado da igreja. Ainda que a igreja seja chamada para ser santa, para a santidade, um chamado para servir ao Senhor, um chamado para fazer a missão de Cristo, a igreja é chamada, em primeiro lugar e, sobretudo, para a filiação. Deus elegeu e convoca, chama aqueles que estão destinados à filiação em Cristo Jesus. É isso. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito da vocação da igreja. A vocação tem a ver com um propósito, tem a ver com uma função que a igreja precisa compreender e exercer em todo o tempo. Eu queria começar com um texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque ele é um dos mais claros no Novo Testamento que falam sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler o 9 e o 10 para ter um pouco mais de sentido. Vamos ler. Vamos ler o 9 mesmo. Diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir. Estou lendo na versão King James atualizada. Vós, porém vós sois geração eleita, ou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem. O que eu quero ressaltar aqui é que ele fala em sacerdócio real. Ou seja, um sacerdócio que vive uma realeza, um sacerdócio que faz parte do reino. Por isso diz reino de sacerdotes, Como diz lá em Apocalipse 1, versos 5 e 6, ele menciona que o Senhor, pelo seu sangue, nos constituiu, nos salvou e nos constituiu um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Muito bem. Essa colocação de Pedro aqui, na sua carta, ela não é solitária, ela tem um sentido. Pedro vai buscar esse propósito de Deus, essa declaração, lá no Antigo Testamento, porque é isso que Deus fez com o povo de Israel, quando tirou os filhos de Israel do Egito, os levou ali ao deserto, teve aquele encontro no Monte Sinai e deu a eles as tábuas da lei, e toda a lei, ou todo o ensinamento
que o povo deveria conhecer da parte do Senhor para andar na vontade e nos caminhos de Deus. Então, ali, o Senhor revelou o mesmo propósito. Porque Deus não tem um plano A para os filhos de Israel e um plano B para a igreja. Deus tem um plano só para todo o seu povo, não importa de onde este venha. Então, e nem o tempo. Então, vamos dar um pulo ali em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, do verso 4 ao 6, onde ele expõe, onde Deus fala com Moisés e manda falar para eles qual é o seu propósito, qual é a vocação daquele povo. Então vamos ler isto primeiro. Versículo 4 do Êxodo 19. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, como vos carreguei sobre asas como de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Muito bem. Então, quando o povo de Israel estava em Canaã, a família de Jacó, e que foram obrigados, ou se sentiram obrigados a primeiro depender do Egito, porque havia fome na terra, e essa fome durou 7 anos. Aí eles descobriram que José era o segundo no reino do Egito, era o administrador principal do Egito. E ele estava no comando. Então, a família de Jacó desceu para o Egito, desceu para o Egito e ali ficaram. E o faraó deu a eles uma terra boa, uma terra fértil, em amor, e em favor à família, por ser a família de José. Mas, com o passar do tempo, esse quadro mudou, e novos faraós, novos governantes, e eles acharam que aquele povo estava se multiplicando, e eles poderiam um dia se levantar e tomar o poder. Então, eles passaram a escravizar o povo de Israel. Enquanto o povo de Israel esteve no Egito, na condição de escravos, trabalhando para Faraó, trabalhando para o crescimento e a glória do Egito, o máximo que eles tinham era pão e água, o mínimo para eles poderem sobreviver e continuar como escravos. Mas o Faraó não se importava se alguém adoecia ou morria. Então, o único propósito, naquele momento, que o povo de Israel tinha, era um não propósito. Porque ser escravo de um faraó para servir ao seu poder e à sua glória, não é propósito de Deus para o ser humano. Deus não criou o ser humano para ser escravo, nem de homem algum, e nem ser escravo do pecado. Porque Jesus disse em João 8, todo que comete pecado é escravo do pecado. Muito bem. Então, quando Deus ouviu o clamor do povo, tirou aquele povo do Egito, com todos aqueles sinais e poderes manifestados, trouxe esse povo até o deserto, no Monte Sinai, exatamente no lugar onde Moisés encontrou o Senhor, onde ele ouviu Deus falando com ele. Eu estou te constituindo como o líder que vai
para o Egito e vai tirar aquele povo, e vai trazer aqui, e vai sacrificar ao Senhor aqui, vai adorar a Deus nesse lugar. E assim foi feito. E aqui nesse ponto de Êxodo 19, descreve essa situação. O povo estava ali. Então, Deus fala com Moisés para falar a esse povo qual era o propósito que ele tinha, qual era a vocação que ele havia determinado. E aqui eu quero lembrar a vocês que a palavra vocação e a palavra chamado, elas estão muito próximas no original, né, das línguas originais, especialmente no grego. A palavra chamado e vocação, elas vêm da mesma raiz, do mesmo lugar, não é? Mas elas têm, ora às vezes é chamado, ora às vezes é vocação, ou como aqui eu li em 1 Pedro, fala da convocação. Convocação é um sinônimo de vocação. E propósito revela o que é a vocação, né? Então, Deus falou, olha, eu trouxe vocês a mim, e agora, se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem a minha aliança, vocês se tornarão um tesouro particular ou propriedade peculiar, exclusiva, minha, porque toda a terra é minha. E vós sereis, para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, está muito claro qual é a vocação do povo de Israel. Deus queria ter uma nação separada, livre, né, desembaraçada e separada das outras nações, para que através dessa nação ele pudesse se manifestar. Aqui ele já estava dando a sua palavra, né, seus ensinamentos, sua lei. E ele ia se revelar abundantemente ao povo de Israel, como de fato fez ao longo dos séculos, não é? Para que esse povo, conhecendo o Deus único e verdadeiro, o Deus dos céus, como a Bíblia fala, e ao mesmo tempo aquele que é Deus dos céus e Deus da terra, porque Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele criou tudo. E todos, através do povo de Israel, as nações pudessem conhecer a Deus, saber que há um Deus vivo e verdadeiro, e que ama os povos, e que cria um caminho para que esses povos possam vir a Ele novamente. Porque Deus tem prazer em cada criatura, e Ele queria que os povos não perecessem nas trevas, no pecado, na miséria, na injustiça, na iniquidade, mas conhecesse o caminho da verdade e da vida. E Deus separou os filhos de Israel, o povo de Israel, para isso, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos e assim por diante. Então, eles precisavam seguir uma vocação, uma função. A função que eles iam exercer é serem como representantes de Deus na terra, para espelhar, para ser o exemplo para as outras nações de uma vida debaixo da justiça e da santidade e da verdade, proveniente de Deus, o Criador. Por isso eles adoravam só um Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. E para isso, Deus deu a eles a capacidade, a condição de serem sacerdotes. Porque o sacerdote, ele ministra ao Senhor, ele serve ao seu Deus, ou aquele que o constituiu, né? Nas coisas para o qual ele foi constituído. Então, o sacerdote serve a Deus e também serve de elo de ligação para servir ao povo, nas coisas referentes a Deus. Então, por isso ele diz, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, essas são as bases dessa vocação. Muito bem. Então, o que é que nós podemos compreender desse texto? Uma vez que Deus libertou aquele povo, né,
ele disse, olha, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, ser diligente em guardar, ouvir a voz e guardar a aliança, significa ser dedicado. Se vocês se dedicarem no dia a dia a ouvir a minha voz e a andar nos ensinamentos que eu estou trazendo para vocês, vocês se tornarão a minha propriedade particular. Como diz Pedro, né? Propriedade exclusiva de Deus. É isso. Depois o Senhor diz, vocês vão ser, para mim, um reino de sacerdotes. É para Deus. A vocação do povo de Israel é para Deus. A vocação dos cristãos também é para Deus, né? Em Cristo Jesus. E ele diz como eles seriam. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Muito bem. Nós sabemos, se a gente continuar a ler o livro de Êxodo, né, e os demais, os primeiros livros da Bíblia, nós vamos descobrir que esse povo aqui, que era um povo acostumado à escravidão, uma vida muito dura, né? E a relação deles com a autoridade era uma relação difícil, porque o que eles conheciam de autoridade, depois de 400 anos, é o faraó, os seus comandantes, os seus fiscais, né, com o chicote na mão e prontos para destruir a vida deles se eles não seguissem as ordens de faraó. Então a relação deles com a autoridade era muito ruim, muito difícil. E agora vem o Senhor, os senhores, como autoridade, se revelando a eles. Isso impactou muito a vida do povo de Israel, daquela geração. Mas os seus corações tiveram dificuldade de assimilar isso. E eles falaram para Moisés, Moisés, nós estamos aqui trêmulos, com medo danado. Faz o seguinte, fala para Deus que a gente vai seguir o caminho dele. Mas ele fala com você e você fala conosco, tá bom? E assim a gente vai. E Moisés falou isso para Deus, Deus falou, tá bom, ótimo. Não é? Mas logo deu para ver que eles não estavam com o coração inteiro, né, para seguir a vontade de Deus. E o que o Senhor fez? O Senhor, ele separou a tribo de Levi para ser uma tribo sacerdotal. Ainda que todo o povo era vocacionado para ser um reino de sacerdotes, ele precisou separar uma tribo e trabalhar com essa tribo para que eles fossem os sacerdotes, né? E através da família de Arão, que era o irmão de Moisés, e os demais levitas, né? Os demais membros da família de Levi, fossem os ajudantes, os cooperadores dos sacerdotes. Essa é a história. Mas eu quero que você leia comigo agora um texto que fala um pouco a respeito desse sacerdócio, desta aliança que Deus fez com o povo de Israel. Vamos passar lá para o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, no capítulo 2. É o último livro do Novo Testamento, do Velho Testamento, o livro de Malaquias, capítulo 2. Vamos ver o que é que Deus está falando ali através do profeta Malaquias. Versículo 4, primeiro versículo 4, depois de 5 a 7. Vamos lá. Versículo 4 de Malaquias 2. Malaquias está falando da parte do Senhor, né? Ele diz assim, então sabereis que eu vos fiz esta advertência. Deus estava falando com os sacerdotes que estavam trabalhando naquele tempo, né? Usou o profeta Malaquias falar com os sacerdotes. Então ele diz, então sabereis que eu fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi, ou com os levitas, continue firme. Declara o Senhor dos exércitos. Minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi,
foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhes dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca as demais pessoas devem procurar a instrução do Senhor. Muito bem. Estou lendo aqui uma Bíblia que tem letras grandes, mas em letras azuis, porque é a palavra do Senhor. Isto não ajuda muito a nossa visão, mas tudo bem. Então, nesse texto, Deus está dando testemunho de que Levi, os sacerdotes, né, de onde vieram os sacerdotes, os levitas, Deus deu a ele, fez com ele uma aliança. Se você for lá em Êxodo, você vai encontrar isso. Fez uma aliança com eles, não é? E nessa aliança, ele diz que ele deu a eles vida e paz. Verso 5. Vamos voltar aqui para o verso 5. A minha aliança com os sacerdotes descendentes de Levi foi uma aliança de vida e paz. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que a verdadeira lei, a lei que Deus falou para ele, olha, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar exclusiva. Falou, a verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo, olha aí, andou comigo, tinha comunhão com Deus, estava na presença de Deus, buscou conhecer a Deus. Ele andou comigo em paz e retidão, significa andar na justiça e na santidade. E assim, seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas e a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem, como diz a outra linguagem, outra versão, devem guardar o conhecimento, né? E a sua boca, e da sua boca os homens devem receber a instrução. Pois bem, então nós temos aqui Deus dando testemunho de que aquela aliança que ele fez com o Levi funcionou. Nem sempre houveram todos sacerdotes fiéis, mas funcionou. E uma coisa interessante é que no verso 7, no final do verso 7, ele diz assim, porque ele, o sacerdote, né, ou a tribo de Levi, é o mensageiro de Jeová, ou de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então, o que nós temos aqui? Deus deu a esse povo de Israel, através do sacerdócio levita, né, da família de Arão, deu fez com que eles
exercesse um sacerdócio. Não foi todas as tribos, mas ele separou uma tribo. Se as tribos andassem na lei do Senhor e cumprissem a aliança, então todas as tribos seriam abençoadas. Mas uma estava próxima do Senhor, ouvindo o Senhor e transmitindo ao povo de Israel. Mas a vocação original de Deus era que todos fizessem isso, não é? Mas ele aceitou e colocou essa tribo para ser uma tribo mais chegada ao Senhor. Muito bem, deu a eles uma aliança de vida e de paz. Eu quero te mostrar agora em Romanos, nós vamos continuar aqui em Malaquias, mas eu quero te mostrar agora um texto em Romanos, no capítulo 8, verso 6. Veja que interessante o que Paulo fala aqui aos cristãos de Roma. Capítulo 8, verso 6. Capítulo 8, verso 6. Muito bem, onde está aqui? Puxa vida, o tempo voa, né? Pois, verso 6. Romanos. Pois o modo de pensar da carne é morte, ou a inclinação da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Estou usando aqui a versão King James atualizada, tá? Mas Almeida Revista Atualizada diz isso, que o pendor, a inclinação para a carne, dá para a morte, mas a inclinação ou pendor do Espírito dá para a vida e paz. Ou seja, quem está na nova aliança, sendo guiado pelo Espírito debaixo da graça, está numa aliança que traz vida e paz. Agora eu pergunto, que diferença tem entre a aliança da graça e a aliança que Deus fez com o povo de Israel? Exteriormente pode ser uma diferença, mas o propósito, a consequência da aliança no coração do povo é a mesma. Deus estava propondo uma vocação que desse a eles a garantia de que eles tivessem uma vida e paz. Uma vida abundante que vem de Deus e paz como resultado de uma justiça, de uma santidade que também vem de Deus e não dos nossos atos, pensamentos, ideias, conduta, etc. Vida e paz estão no coração de Deus para a sua criação. Então, a lei, a aliança antiga trazia vida e paz. É o que ele deu para o sacerdócio levita e traz para nós a mesma coisa. Muito bem. Deus disse que os levitas andaram na aliança que ele propôs e que a boca do sacerdote transmitia a instrução. Pelo conhecimento que os sacerdotes tinham da parte do Senhor, eles ajudaram muitas vidas a sair do caminho errado, sair da injustiça, desviar-se do mal, temer ao Senhor e assim por diante. Era função do sacerdote. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, ele estava vivendo na presença do Senhor. Então, ele era um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o povo naquele contexto. Então, ele servia a Deus abençoando o povo pela vontade do Senhor, né? E também diz que ele é o mensageiro do Senhor. Os sacerdotes viviam desta forma e os homens deviam buscar, o povo de um modo geral, deviam buscar a instrução do Senhor, o conhecimento da vontade de Deus no sacerdote. Por quê? Porque ele era o mensageiro do Senhor. O que é o mensageiro do Senhor? O mensageiro do Senhor é aquele que ouve a voz de Deus, que conhece a vontade de Deus, que conhece os caminhos do Senhor, que conhece o seu coração e tem a capacidade, não só de conhecimento, mas a habilidade de transmitir isso para aqueles que não conhecem, a fim de que eles aprendam a andar no caminho da justiça e da retidão e aprendam a fazer o bem e a fugir do mal, a temer ao Senhor e a servir ao Senhor. O mensageiro do Senhor é um enviado de Deus.
E os sacerdotes no Antigo Testamento têm esta qualificação. Assim como no Novo, os apóstolos e profetas são os mensageiros de Cristo. Ele separou um grupo, 12 apóstolos. São os enviados. A palavra apóstolo quer dizer enviado. São os enviados. Mas a partir dos apóstolos, esta obra cresce. Apóstolos, profetas, né, que são a base. E aí vai alcançando todo o povo. E o povo no Novo Testamento tem a graça de receber o Espírito Santo. Então, tem a graça de ir diretamente, não precisa de uma classe de pessoas intermediando a sua adoração e a sua busca a Deus. Deixa eu ler para você Números capítulo 11, versículo 29. Agora eu preciso andar um pouquinho mais rápido. Números 11, 29. Tem um texto aqui que eu quero que você entenda. Talvez você nunca tenha ouvido ou nunca prestou atenção nesse texto. 11, 29. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Na minha Bíblia. 11, 29. Moisés está dando uma palavra para Josué, porque havia um grupo de pessoas que estavam profetizando ali no arraial, né, de Israel. E normalmente quem profetizava ali era Moisés. Quando Josué viu isso, ele achou que eles não tinham autoridade, né? Ou eles estavam fazendo algo que não era da vontade de Deus, estava extrapolando a autoridade de Moisés. E Josué falou para Moisés: Senhor, eles estão fazendo isso, proíbe eles de fazer, né? E Moisés disse, Josué diz, versículo 28, Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os de ficar profetizando ao povo aí, né? E contudo, respondeu-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno, ou todo o povo de Deus, fosse constituído de profetas, que Yahvé depositasse seu Espírito sobre eles. Números, Antigo Testamento, capítulo 11, 29. Moisés tinha a revelação, é claro que ele sabia qual era o propósito de Deus, porque Deus falou com ele: a minha vocação é que tornar a nação de Israel todos sacerdotes. Se são sacerdotes, eles ouvirão a minha voz, conhecerão a minha palavra, os meus caminhos, e terão a capacidade de ensinar, serão os mensageiros do Senhor. Se tornará para o mundo uma nação profética. O povo de Israel tinha a vocação de ser uma nação profética para o mundo. Nem sempre cumpriu esse propósito, mas esse era o objetivo. E por isso Moisés agora fala para Josué: você está com ciúme? Porque Deus usa a minha vida e me chamou para isso, para ser a boca de Deus para eles. Quem dera que o Senhor fizesse de todo o povo de Israel seus profetas e pudesse usar as suas vidas para proclamar a sua palavra. Quem dera que Yahvé depositasse o seu Espírito sobre eles, porque dessa forma eles se tornariam os mensageiros do Senhor. Por que que o Espírito vinha sobre os profetas e os sacerdotes? Para ungí-los para essa função de serem mensageiros do Senhor. Estava lá no Antigo Testamento. Agora vamos para Atos capítulo 2. Muda lá, vamos voltar agora para o Novo Testamento. Atos capítulo 2, verso 17. Atos capítulo 2. Eu poderia até encurtar isso, mas eu quero ler pelo menos 2 ou 3 versos aqui.
Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Vamos lá. O texto que fala do dia de Pentecostes, da palavra da pregação de Pedro, né? Do derramamento do Espírito Santo. Aquele povo ficou chocado com aquilo que estava acontecendo. Pedro pegou a palavra e começou a falar para eles o que estava acontecendo a respeito do derramamento do Espírito Santo, né? E ali no verso 17, Pedro diz: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Profetizar aqui é anunciar, é falar em nome do Senhor, não é? É anunciar. E o que é que nós vemos Pedro, na primeira carta, falando, né? Olha aqui, no versículo 9, capítulo 2, que eu li no início desta palavra. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas. Na Almeida Revista Atualizada, proclamar virtudes. O que é isso? É profetizar. É o que está aqui em Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Derramarei sobre eles o meu Espírito e eles profetizarão. Eles anunciarão a minha palavra, anunciarão o meu caminho, anunciarão o meu amor, anunciarão a minha justiça, anunciarão a minha disposição de reconciliar, de chamar esses povos, as vidas, as pessoas, as famílias, para se converter ao Senhor, para receberem a bênção do Criador, do Senhor dos céus e da terra. Proclamar grandezas é anunciar, é profetizar, de uma forma ampla, aberta. Mas quem faz isso? No Antigo Testamento, os sacerdotes e os profetas. Quem faz isso no Novo Testamento? Só os sacerdotes no Novo Testamento podem fazer. E quem são chamados a ser sacerdotes no Novo Testamento? Olha para você, meu irmão. Olha para você, que foi alcançado por Jesus, que teve os seus pecados perdoados, sua vida purificada. Olha para você, querido. Querida irmã, olha para o teu coração. Ele te fez nascer de novo e derramou o Espírito de Deus sobre a tua vida. Não para ficar de vez em quando, mas para habitar em você, em todo tempo e lugar. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade, como diz João, capítulo 14, é o Espírito da graça, é o Espírito Santo da santidade de Deus, é o Espírito Consolador, é o Espírito que nos guia a toda a verdade e que nos ilumina em todo o conhecimento do Senhor. É o Espírito que traz a sabedoria de Deus aos nossos corações. É o Espírito que conhece as profundezas de Deus. É o Espírito que nos ajuda em nossa vida de oração e de adoração para nos colocarmos perante o Senhor. Porque o Espírito de Deus está sobre nós. É porque temos a vocação, a convocação de andar, de fazer parte de um reino de sacerdotes. Nós somos chamados a ouvir a voz do Senhor e a andar em sua aliança. Fomos chamados a andar nos caminhos do Senhor. Fomos chamados a guardar a nossa boca, ou guardar o nosso coração do mal, temer ao Senhor, guardar a nossa boca da falsidade, da hipocrisia, da mentira, do engano e de quanto mais. Porque Deus quer usar as nossas bocas, a boca do sacerdote, como um instrumento para trazer conhecimento,
vida, entendimento, instrução da verdade. Quero usar a boca do sacerdote para ajudar aqueles que são fracos, que são ignorantes, que estão sendo deixados levar pelo mal, pelos enganos, pela falsidade, pela mentira, pelos falsos deuses, pelos falsos cultos, pelos caminhos enganosos, da cobiça, da vaidade, do orgulho, da prepotência. Quero ajudá-los. Deus quer usar a boca do sacerdote para dar a instrução àqueles que amam a palavra, que são mansos, que querem conhecer o caminho de Deus, andar nesse caminho. Amados, há uma perfeita harmonia entre o chamado de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel, com o chamado dos cristãos no Novo Testamento. Há um plano só de salvação, e há uma só vocação de Deus, o Criador e Senhor dos céus e da terra, para o seu povo. A vocação do povo de Israel era a vocação para ser um povo sacerdotal e profético. A vocação para todo aquele que é chamado em Jesus é para ser um povo sacerdotal e profético. Essa é a vocação. Essa é a vocação. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: mas sereis minhas testemunhas, derramarei o Espírito do Senhor, né, sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quem é Jesus, testemunha de quem é Deus, testemunha do reino, testemunha da graça, testemunha das coisas, dos ensinamentos de Jesus, testemunha das obras de Deus, testemunha das obras de Cristo, testemunha daquilo que o Espírito faz, daquilo que você tem visto, daquilo que Ele faz na tua vida e através da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a vocação de Deus para nós em Cristo Jesus. A mesma vocação que o povo de Israel recebeu, mas o povo não quis. E precisou criar um expediente de uma tribo estar na presença de Deus, ministrando ao Senhor, etc, etc. Mas não é assim no Novo Testamento. Então, eu tenho trazido essas palavras. Existem outros textos, mas eu não posso me alongar aqui, né? Para deixar bem claro para você que Deus te alcançou, sim, para ser filho e filha de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele está te moldando como filho e filha de Deus em Cristo Jesus. Transmitindo a Ele o caráter de Deus, as virtudes de Deus. Para que você seja semelhante a Jesus. Mas há uma vocação do povo de Deus aqui na terra. E esta vocação não é uma vocação que tem um fim em si mesmo, no sentido de que eu recebo, eu exerço, eu abençoo o povo de Deus, eu abençoo os meus irmãos e irmãs. Não, isso é parte. Nós exercemos essa vocação dentro do povo de Deus, né? Ou com o povo, com os irmãos, no sentido de nos ajudar mutuamente, nos edificar mutuamente, nos consolar mutuamente, nos abençoar mutuamente. Mas outro aspecto dessa vocação tem a ver com aqueles que não conhecem ao Senhor. Querido irmão e irmã, você é o mensageiro do Senhor. Você é a mensageira do Senhor. Deus se revelou e tem se revelado a você. Deus tem colocado a palavra dEle na tua vida e no teu coração, escrita no teu coração e impresso na sua mente, pela palavra, pelo entendimento e, sobretudo, pelo Espírito que Ele tem te dado. Deus derramou o Espírito dEle
como ele prometeu lá em Joel, e foi citado por Pedro em capítulo 2 de Atos, para que você conhecesse intimamente os caminhos de Deus, a vontade de Deus, ouvisse a sua voz, crescesse em intimidade com o Senhor. Lembra que eu li agora há pouco, em Malaquias 2, onde Deus falou com os sacerdotes, né, dando testemunho dos sacerdotes, dos levitas, né? Ele disse: eu dei a ele a minha aliança de paz, de vida e paz, e ele andou comigo. Andar com o Senhor é uma expressão para dizer, ele tinha relacionamento comigo, mas mais do que isso, ele tinha intimidade comigo. É o que Jesus fez com os seus 12 apóstolos, 12 discípulos, ao longo de 3 anos e meio. Chamou aquele grupo para andar em intimidade com ele, porque sabia que eles, depois, quando ele partisse, e o Espírito Santo viesse, eles iam fazer exatamente o que Jesus fez com eles, eles iam fazer com outros, eles iam fazer com a igreja, e assim caminharia. E sempre haveria na igreja sacerdotes que compreendem que há um chamado de Deus, há uma vocação, chamada essa vocação para estar na presença do Senhor, para andar com o Senhor, para gozar dessa presença, para ouvir a sua voz, para conhecer a sua aliança, para andar nos caminhos de Deus, para refletir essa realidade espiritual através da sua vida e da sua família, e para ensinar e ajudar outros que precisam do conhecimento da verdade que vem do Senhor. É isso. Essa é a vocação. Aí eu pergunto para você, você sabia disso? Isso era uma coisa clara para você? Você sabia? Ótimo, glória a Deus. Se não sabia, pega esta palavra agora e come ela. Durante a semana, escava mais, busca. Nós vamos dar outros textos associados a estes, né? Nos grupos de comunhão, quero que vocês cavem mais, tomem tempo para pôr o coração nestas palavras. Tomem tempo para orar e pedir ao Espírito Santo, me ajude a entender, se não está entendendo. Me ajude a andar nisso, eu estou entendendo, mas eu tenho dificuldades. Me ajuda em minhas dificuldades. Não é? Amados, não se trata apenas de orar uma vez por dia e ter um tempinho separado com Deus. Quando dá um tempinho eu vou lá e oro. Hoje fiquei muito cheio, não deu tempo, deixa para amanhã. Um tempinho para ler a Bíblia. Preciso ler aqui um capítulo por dia. Pelo menos eu vou justificar para a minha consciência de que eu estou lendo a Bíblia. Ninguém vai perguntar, mas se perguntar eu falo. Mas a minha própria consciência fica abafadinha ali, quietinha, porque eu estou lendo. Hoje eu não teve tempo de ler, mas amanhã eu vou ler. Eu vou ler a Bíblia, eu vou à reunião da igreja, eu ouço a palavra dos pastores ou dos líderes, eu ouço a palavra no grupo de comunhão, tal. Então eu estou orando e estou lendo. Eu sou sacerdote. Tudo bem, isso faz parte. Mas se você entender bem o que eu estou te colocando aqui através da palavra, entenda que Deus te chama para uma vida de comunhão com Ele. E a comunhão com Ele nos sacerdotes, lá no Antigo Testamento, estava presa àquele lugar geográfico do templo. Era ali que ele servia a Deus. Nós não temos prisão geográfica, nós não temos prisão alguma, porque Deus tornou a nossa vida, nosso corpo, templo do Espírito Santo. Está em nós. Em todo tempo e lugar, podemos exercer uma comunhão com Deus. Podemos falar a palavra de Deus, podemos ler a palavra, podemos ouvir a palavra. Mas nós não podemos nos furtar, roubar de nós mesmos aquele tempo precioso de comunhão com o Senhor.
Lembra do quarto? Jesus falou, quando você orar, entra no quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a base, esse é o ponto. Entende? Então, o que pode impedir, queridos, de que nós, individualmente, como família e como igreja, vivamos essa realidade aqui? Abraçamos a vocação de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus, para o povo de Deus. Não importa se são judeus, se são gentios, se estavam lá no Antigo Testamento, se estão no Novo Testamento, não importa. Porque o plano é o mesmo, o chamado é o mesmo. O que impede nós de andarmos nisso? Olha para a tua vida, eu vou olhar para a minha. As tuas rotinas impedem? Você tem uma rotina de vida, de trabalho, etc, etc. E coisas que você faz no dia a dia, ou que você faz toda semana, elas te impedem, elas roubam o teu tempo, elas roubam a tua comunhão com Deus. Se roubam, está na hora de quebrar as rotinas. Está na hora de repensar a sua vida. Eu estou ouvindo da parte do Espírito Santo há anos que quem entra na posse da herança, quem entra na plenitude da vida com Deus e tem dificuldade, a primeira coisa tem que quebrar rotinas. Quebra as rotinas, muda o uso do seu tempo, como você administra o tempo, muda as coisas que você faz, né? Como você gasta o tempo, em que você dedica, o que você deposita o seu coração. Quebra a rotina, rotina amarra, vicia. Eu estou falando rotinas que podem te acomodar e te moldar a um tipo de vida que impede que você tenha uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. É nesse sentido que eu estou falando. Tá? Rotinas quebram. Outra coisa, quando você está muito focado no mundo, nas coisas do mundo, né? Porque você acha tudo importante, tudo precisa do seu tempo, mas não foca nas coisas de Deus, não foca na comunhão com Deus, você fez uma troca. Essa troca é vantajosa? Você já pensou nisso? Você está abdicando de um chamado, de uma convocação de Deus para a tua vida. Se você não estivesse em Cristo, isso não teria validade. Mas como você está em Cristo, talvez você não foi bem ensinado. Paulo fala aos Colossenses, do capítulo 3, fala assim, olha, se você está em Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está. E quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. O cristão tem o mandamento de buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, viver a vida que vem do alto. E se nós estamos deixando a vida natural, esta vida mundana, né, que nós participamos neste mundo, tomar conta da nossa vida e não sobra espaço, ou deixando que a nossa carne, através da nossa cobiça, a nossa vaidade, né, determine o tempo e as ações, no que eu penso, no que eu faço, né? E se sobrar um espacinho, eu vou dedicar a Deus, ou vou dedicar à igreja, você está na contramão, você não está atendendo ao chamado de Deus, a vocação de Deus, ou você não compreendeu. O chamado de Deus, primeiro Ele quer revelar-se a você, através do Espírito e da Palavra. Jesus morreu por isso, queridos. Jesus deu a sua vida na cruz para que isto fosse possível. De outra forma, não seria. Tem um custo. Deus nos chama. É de graça o chamado, mas custou a vida de Jesus. Mas custa alguma coisa para exercermos esse chamado, essa vocação? Custa o quê? O teu coração é dele. Deixa que o teu coração seja dele. Dedique-se ao Senhor. Seja dedicado. Dedique tempo. Seja diligente nas coisas do Senhor.
As coisas do Senhor são as coisas do teu Pai espiritual, teu Pai celestial. São as coisas do reino. As coisas do reino são importantes para você e para mim? São. Por quê? Porque nós somos cidadãos do reino. E temos que nos importar com as coisas do reino. Temos que viver a vida do reino. Temos que nos importar com as leis e os ensinos, porque somos cidadãos do reino e temos que nos comportar como tal neste mundo. Jesus disse: eu não sou deste mundo. E vocês também não são. Eles me trataram mal. Eles me perseguiram. Vão perseguir vocês também, porque vocês não são do mundo. Por que os discípulos não eram do mundo? Porque Jesus tirou. E por falar nisso, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A palavra igreja, a palavra chamado e a palavra vocação, no Novo Testamento, vêm todas da mesma raiz, da mesma palavra. Porque igreja significa os chamados para fora. Chamados, falam daqueles que foram convocados, daqueles que foram alcançados para um propósito. E vocação ou convocação tem o sentido semelhante. Só que voltado para o propósito, né? Para o cumprimento de uma função. Né? Então, a igreja, chamado e vocação, vem da mesma palavra, vem da mesma raiz, da mesma base. Né? Tudo isso está conectado. Nós somos a igreja, nós somos os chamados para fora. Talvez o que eu esteja falando para você hoje, você possa dizer: pastor, você está colocando a palavra, tudo bem, está ótimo, é a palavra do Senhor, está dando para entender, mas a gente olha para a nossa realidade de igreja, realidade de povo evangélico, ou povo cristão, parece tão distante essa realidade. Por quê? Porque nós temos voluntariamente adotado a decisão ou feito a escolha de dividir as nossas vidas com o mundo e não de sermos dedicados ao reino de Deus. Você lembra que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos num mundo que nos assola 24 horas todos os dias. Não é fácil viver nesse mundo. Nós somos tirados desse sistema, deste mundo. Nós vivemos uma vida em Deus, em Cristo, pelo Espírito e pela palavra. Mas essa vida tem um propósito. Ela tem um significado. Quem empresta, quem determina, quem estabelece esse propósito não são os pastores, nem o Papa da igreja A, B ou C, mas é Deus, é o Senhor. E é a Ele que nós vamos prestar contas. Porque é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Rei dos reis, quem nos chamou. E o que é que nós estamos fazendo com esse chamado? Nós estamos sendo diligentes, dedicados, nós estamos zelando para que a cada dia a gente ande nisso, nós estamos buscando crescer nisso, porque isso é uma coisa que cresce no dia a dia, né? Nós estamos levando as nossas cargas, dizendo: Senhor, eu quero, mas tenho dificuldade. Senhor, eu quero, mas me ajuda a livrar disso, daquilo, do outro. Quantas pessoas falaram para Jesus: eu quero te seguir. Não, eu quero o reino. Eu quero isso que você está falando. Então vem e me segue. Peraí. Não posso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Percebe onde está o ponto? Seguir a Cristo não é uma coisa fácil. Sabe por quê? Porque nós temos que abdicar de tudo. E temos que morrer para a nossa carne. E morrer para o mundo. Quanto mais para o maligno. Pessoas mortas não reivindicam as coisas do mundo. Se eu morri para o mundo não tem mais o poder de me cegar
atrair, enganar, enredar, escravizar, a tal ponto que eu fique impedido de seguir o caminho do Senhor, de manter a fé em Cristo e de cumprir a vocação de Deus em Cristo Jesus, que Ele deu ao seu povo. Aleluia. Eu vou parar aqui. Vamos ficar em pé, queridos. Glória a Deus. Coloque-se diante do Senhor nesta manhã. Eu espero que a minha palavra não esteja produzindo um sentimento de culpa em você. Porventura, né? Um sentimento de culpa. Ou um sentimento semelhante qualquer. Se a minha palavra estiver provocando em você, por exemplo, uma tristeza para arrependimento, isso é válido. Eu preciso me arrepender de algumas coisas. Eu preciso me corrigir em algumas coisas. Diante dessa palavra, eu preciso tomar uma nova decisão. Eu preciso pôr em ordem algumas coisas na minha vida. Isso é válido. Isso é bom. Né? Lembra do que Davi falou no Salmo 63? Senhor, eu te busco ansiosamente. Amados, nesta vida aqui, tem duas coisas que são distintas. Uma é as pessoas que vivem debaixo da presença de Deus, que têm a presença de Deus, e aqueles que não têm a presença de Deus, que não vivem na presença de Deus. Qual grupo você quer fazer parte? Dos que andam com o Senhor e têm a presença de Deus, ou dos que não andam com o Senhor e não vivem na presença de Deus? Isso faz toda a diferença. Essa é a escolha que nós temos que fazer hoje. Hoje, que eu quero dizer, neste tempo, né? Atualmente. Temos que responder à palavra de Deus. Temos que dar uma resposta ao Senhor. Temos que tomar uma decisão. Né? Eu não vou me precipitar aqui, mas nós vamos fazer isso. Certamente, né? Mas hoje você pode fazer individualmente. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, temos colocado a Tua palavra diante do Teu povo e diante do meu próprio coração. Nós agradecemos por aquilo que o Espírito Santo ilumina a Tua palavra para nós, iluminando também o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Senhor, se nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, para o nosso Deus e Pai, nós queremos que a Tua palavra fique cada vez mais clara para nós. E que o Espírito nos ajude no nosso dia a dia a assumir completamente esta vocação que o Senhor fez para o seu povo, fez para nós também. Nos ajude a andar neste caminho, nos ajude a andar na presença do Senhor, nos ajude a andar em comunhão com o Senhor, nos ajude a lançar fora todo o peso, fardo, pecado, rotina, vícios, maneiras, hábitos que possam impedir ou atrapalhar a nossa vida de comunhão com o Senhor. Sim, Pai, ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos entrar na plenitude deste chamado, desta vocação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.